Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falar sobre um dos concursos mais bem pagos da área de controle, a Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que teve comissão formada e aguarda a publicação do edital em breve. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal e me acompanha até o final deste vídeo para você conhecer um pouco mais sobre a CAGE e saber como iniciar a sua preparação para esse grande e importante concurso. Antes de mais nada, é importante a gente comentar sobre as fases de encaminhamento do concurso a partir de agora. Lívia, esse concurso teve comissão formada. O que isso significa? Significa dizer que agora há um grupo de servidores do órgão trabalhando na definição do conteúdo programático e na escolha da banca que realizará o concurso. Posteriormente, teremos a divulgação dessa banca que realizará o concurso, publicação do edital, aplicação das provas e, posteriormente, o resultado final e nomeações. É importante dizer que no último concurso, o edital foi publicado em novembro de 2017 e as provas aplicadas em 10 e 11 de março, ou seja, 4 meses de pós-edital. É um pós-edital relativamente longo, não é o que é praticado na maioria dos concursos, mas no caso desse concurso fez sentido, faria algum sentido, vocês verão, por conta das matérias que compõem. Embora seja um órgão de controle, como veremos, a sua composição e a sua integração na Secretaria da Fazenda acaba exigindo conhecimentos extras que não são normalmente cobrados em concursos da área de controle. Então, a Contadoria e Auditoria Geral do Estado é uma subsecretaria integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda, mas é órgão de controle, órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul, atuantes na área de controladoria, contabilidade, auditoria, integridade e compliance, assim como é a Controladoria Geral da União. A missão da CAGE é promover a boa governança dos recursos públicos por meio de orientação, controle, combate à corrupção e estímulo ao controle social. É um órgão de controle interno. Assim como a CGU é órgão de controle interno do Poder Executivo Federal e a CGE São Paulo, por exemplo, é órgão de controle interno do Estado de São Paulo, a CAGE é um órgão de controle interno, um órgão central de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, mais integrante da Secretaria de Fazenda. Aqui eu trago um desenho para que vocês consigam entender como que é formado e como que é dividido esses cargos dentro da Secretaria da Fazenda. Então, dentro da Secretaria da Fazenda, nós temos a CAGE, que é a Controladoria e Auditoria Geral do Estado, onde estão lotados os auditores do Estado, que é para esse concurso que eu estou fazendo a análise aqui, e são auditores da área de controle. E temos também ali na Secretaria de Fazenda a Receita, onde estão lotados os auditores fiscais da Receita Estadual e os técnicos tributários da Receita Estadual, portanto, servidores da área fiscal. Além da CAGE e da Receita, temos ainda o Tesouro ali fazendo parte da Secretaria da Fazenda. É importante a gente mencionar que no histórico da CGU, ela também já fez parte do Ministério da Fazenda. Era a Secretaria Federal de Controle Interno que fazia parte do Ministério da Fazenda e daí ela foi ganhando novas atribuições, como, por exemplo, a ouvidoria, a correição, a transparência e a prevenção à corrupção. E ela acabou se deslocando, se descolando do Ministério da Fazenda e formou-se o que a gente conhece hoje como a Controladoria Geral da União. Então, em algum momento, ela também fez parte do Ministério da Fazenda, assim como a CAGE faz hoje parte da Secretaria de Fazenda. Lívia, faz algum sentido que em algum momento posterior, haja esse descolamento? Sim, é razoável imaginar que algo nesse sentido vá acontecer em algum momento. Não é o caso neste momento. Então, diante desse contexto, dela estar inserida na Secretaria da Fazenda, faz algum sentido esse concurso cobrar algumas matérias, como veremos, que não são usuais na área de controle. Aqui temos a estrutura organizacional da contadoria, que é dividida ali, tem a divisão em algumas divisões, divisão de normalização contábil, tecnologia da informação, informações estratégicas, estudos e orientação, administração indireta e administração direta. Então, ela faz essa marcação bem clara entre a divisão da administração direta e a administração indireta. E isso é bem interessante. Esse desenho é bastante interessante. Então, vocês já ligam a anteninha aí com relação àquele assunto lá do direito administrativo, de organização administrativa, a divisão entre a administração direta e indireta. Então, essa marcação no momento da realização das auditorias faz sentido porque, em geral, os órgãos da administração direta têm uma composição, têm um usual modus operandi que é diferente
das entidades da administração indireta. Então, a CAGE faz essa divisão em sua estrutura, muito possivelmente servidores aprovados são lotados aí conforme a sua experiência, competência, enfim, né? Mas não que não haja depois uma possibilidade de você migrar de uma área para outra, assim como acontece na CGU e em outros órgãos, né? O último concurso, como nós vimos, o edital foi publicado em 2017, a prova aconteceu em 2018, foi realizado pela Banca Sebrasp, num formato diferente do que ela costuma realizar, foram questões de múltipla escolha, com 5 opções A, B, C, D, E. O diploma, o requisito era o diploma de curso superior em formações específicas, como veremos, e a remuneração inicial, gente, a gente está falando de um edital de 2017, a remuneração já era de R$ 21.454, acrescido do prêmio de produtividade e eficiência variável. Então, veja, já era, naquela época, uma remuneração muito superior ao que é hoje praticado nas controladorias gerais da União, muito se aproxima, e do Tribunal de Contas da União também, aquela época. Hoje vocês verão que supera, inclusive, a remuneração inicial do Tribunal de Contas da União. Aqui a gente tem o caso de remunerações atuais. Essa servidor selecionado ingressou em 2021 para o cargo de auditor do Estado, que é o cargo que teve essa comissão formada. É lotado na Secretaria da Fazenda e a remuneração bruta é de R$ 34.482. Após as deduções ali de previdência, imposto de renda, o valor líquido, a remuneração líquida dessa servidora após 3 anos de ingresso no órgão é de R$ 23.785. Gente, isso supera e muito a remuneração, como eu estou dizendo, do Tribunal de Contas da União. É algo assim extraordinário. Como eu falei, é o órgão de controle mais bem pago do país. Né? Então, assim, faz muito sentido iniciar a preparação e avançar na preparação para esse concurso. Se você vem, por exemplo, numa preparação aí de médio e longo prazo na área de controle, fez CGU, fez TCDF, fez TCU, tá batendo na trave, às vezes até mesmo fez TCU, né? E é do Rio Grande do Sul, pretende voltar para casa, essa é uma grande oportunidade, porque a sua remuneração será muito maior do que é a sua hoje, como auditor do TCU, inclusive. Então, é um grande concurso, né? Obviamente, exigirá uma preparação de altíssimo nível, um empenho absurdo, eficiência, um planejamento, uma organização de estudo, uma dedicação que seja coerente com a remuneração e com a atribuição desse cargo, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de um servidor que ingressou em 2015, também auditor do Estado, e que tem a remuneração bruta de R$ 4.896, após as deduções, R$ 27.000, porque ele tem uma função gratificada. Então, R$ 27.000 líquidos é esse exemplo do servidor. Então, além disso, você tem a possibilidade de assumir algumas funções ao longo da sua trajetória no serviço público e acabar tendo um acréscimo aí na sua remuneração, tá? Então, o que você não faria, né? Faria e não faria com uma remuneração como essa. Então, coloca isso. Eu lembro que na época da minha preparação, eu tinha, assim, o mesmo quadro eu tinha para a CGU na época e eu falava, não, daqui a X meses eu vou estar recebendo essa remuneração, e ali eu batalhei realmente, fiz tudo o que era preciso ser feito naquele momento para conseguir a aprovação. Em algum momento posterior eu volto aqui no vídeo para falar com vocês sobre como foi a minha preparação para a CGU, que foi uma preparação em um curtíssimo espaço de tempo, mas uma preparação intensiva, focada, totalmente direcionada para o concurso, e acabei tendo êxito num curto espaço de tempo, sendo aprovada no meu cargo. Com relação às formações exigidas, fica aqui um possível alento para vocês que pretendem concorrer a este concurso, que têm o desejo de concorrer a este concurso, mas que não tem aquele famoso CAD, né, que é a contabilidade, administração, direito e economia. Então, se você não é formado em nenhuma dessas áreas e tem alguma expectativa de concorrer para esse concurso, esperança há. Por quê? Porque a Lei Complementar 13451 de 2010, que dispõe sobre a Contadoria e Auditoria Geral do Estado, define ali no capítulo 6 do concurso e ingresso no órgão, de que é possível, a critério do secretário de Estado, ouvido o contador e auditor geral,
facultar a realização do concurso público por formação profissional e ou por área de atuação. Então, é possível que haja no desenho deste edital, do novo edital, a exigência de a distribuição de cargos por áreas de atuação do órgão, assim como é na CGU, por exemplo. A gente sabe que na CGU temos ali a distribuição de cargos, não é exigida formação específica, ou seja, qualquer pessoa com qualquer área de formação, e isso é bastante salutar para o órgão, tá, gente? A gente pensa que não, é tipo assim, tem que ser formado em contabilidade, administração, direito, economia, isso que agrega, apesar de eu ser economista, não necessariamente, né? A gente sabe que as controladorias, os órgãos de controle, eles fazem auditoria sobre diversas políticas públicas, das mais diversas áreas temáticas, desde a área de saúde, a área de obras, a área de educação, né? Então exige realmente, seria interessante para o órgão ter no seu quadro servidores das mais diversas formações para que consigam realmente dialogar, inclusive com as unidades jurisdicionadas, com as unidades auditadas, com as empresas auditadas, por exemplo, o setor de aviação, setor de petróleo. Então, assim, não necessariamente as formações do CAD, a contabilidade, administração, direito e economia, agrega tanto assim as atividades, as atribuições dos órgãos de controle, tá? Isso é um ledo engano, né? Na verdade, enriquece o órgão ter servidores, ter no seu quadro servidores das mais amplas formações, tá? Então, é possível que neste edital o desenho deste edital seja parecido ao que é na CGU, que a gente tem ali a área de auditoria governamental, auditoria e fiscalização, a área de correição, a área de TI, e que não necessariamente a pessoa precisa ser formada em TI, precisa para fazer o concurso da área de TI, não precisa ser formada em direito para concorrer à área de correição, assim como não precisa de contabilidade, economia e administração para concorrer à área de auditoria e fiscalização, tá? É possível que isso aconteça? É possível. Não foi o que aconteceu no último edital, né? O último edital trouxe a exigência de diploma e bacharelado em formações específicas, administração, ciências contábeis, economia e ciências jurídicas e sociais. Então, foram formações específicas exigidas, que limitam um pouco, né, os candidatos que pretendem, que têm interesse para concorrer ao órgão, né? Vamos ver o que acontece no novo edital. É algo que realmente a gente não tem como prever, é uma decisão que muitas vezes a gente só toma conhecimento com a publicação do edital. De todo modo, obviamente, se você se prepara para a área de controle, vamos ver aqui que você estará em algum momento se preparando para as matérias desse concurso, embora algumas matérias elas fujam um pouco do usual da área de controle, e aí talvez você tenha que pegar depois, após a publicação do edital. Se a publicação do novo edital traz um prazo tão dilatado como foi o do último, de 4 meses de preparação, pós-edital, é possível que você consiga pegar aí a diferença dessas outras matérias, caso você não seja dessas áreas e possa concorrer quando esse edital for publicado, tá? Então, temos aqui o desenho, a estrutura da prova do último concurso. Teve apenas prova objetiva, essa não é uma realidade esperada, que a gente pode esperar para o próximo concurso, tá? É importante que a gente diga que os auditores, auditor federal da CGU, os auditores de controle dos estados e o auditor do estado, como é o caso da CAGE, eles têm como uma das atribuições precípuas a elaboração de relatórios, notas técnicas, processos. Então, eles precisam necessariamente ter uma boa capacidade discursiva, uma boa capacidade de compreensão, de interpretação, de elaboração de peças técnicas. Então, o candidato precisa já demonstrar na fase de seleção, obviamente, que é capaz de produzir essas peças. Nada mais justo, então, que tenha já no processo de seleção a prova discursiva. Não vejo sentido um novo edital para esse concurso, com a envergadura que ele é, com a remuneração que ele tem, não cobrar, não ter a fase discursiva. Então, obviamente, vocês já estão se preparando para a área de controle e vocês sabem que vocês precisam se preparar de forma concomitante para a fase discursiva do seu concurso, que muitas vezes acontecem
na mesma época ou, às vezes, em momento posterior, cerca de um mês ou até 2 meses após, como foi o caso do último TCU, né? A prova foi em março e em maio foi a prova objetiva foi em março e em maio aconteceram as provas discursivas, tá? Então, de todo modo, é importante que você se prepare para a fase discursiva, se você é aluno, se você é candidato da área de controle, tá? Essa prova trouxe o bloco 1 e o bloco 2, foram provas realizadas em 2 dias diferentes, 5 horas de prova no turno da tarde, então o bloco 1 foi realizado no sábado, o bloco 2 no domingo, e é importante a gente destacar que, embora não fosse na modalidade certo e errado, em que um errado anula um certo, esse edital trouxe a previsão de mínimo de 50% em cada disciplina, ou seja, o candidato ele deveria realmente ter um conhecimento amplo de cada uma dessas matérias. Tá? No bloco 1 tivemos administração e conhecimentos específicos, que veremos já adiante quais são esses conhecimentos específicos. A auditoria, que eu já adianto para vocês que não foi só uma auditoria governamental, como é usual na área de controle, mas também auditoria contábil. Inclusive, esse concurso teve um peso grande de contabilidade dentro da auditoria, com a auditoria contábil, contabilidade geral e contabilidade pública, tá? Ultimamente, temos visto a saída da contabilidade geral dos concursos grandes da área de controle, como aconteceu, por exemplo, na CGU, como aconteceu no TCU, como aconteceu no TCDF. Contabilidade saiu do conteúdo programático, tá? Mas nesse concurso específico, que tem um contexto diferenciado por estar inserida ali na Secretaria da Fazenda, por ter o Tesouro ali do lado, de repente demandando esses auditores do Estado, faz algum sentido essas matérias permanecerem. Então, contabilidade geral, contabilidade pública, temos ali o direito administrativo e constitucional, que é o padrão, e o direito tributário. Então, novamente, é uma matéria que se destaca, destoa das matérias da área de controle, mas que no sentido da CAGE faz sentido permanecer no novo edital. Economia e finanças públicas e matemática financeira, tá? Então, essas foram as matérias da prova objetiva, uma prova pesada, obviamente, porque o candidato precisaria ir muito bem em todas as matérias, porque se ele não fizesse, por exemplo, 15 de contabilidade geral das 30, ele estaria fora, ou como um exemplo aqui, tá? Então, ele precisaria ir muito bem em todas as matérias. Também vamos combinar que um concurso com uma remuneração dessa faz sentido que cobre do candidato realmente muito conhecimento, muita bagagem para que ele consiga exercer a contento as suas atribuições, certo? Agora, trazendo um comparativo aqui com o último concurso da CGU, que é o concurso correlato, é o concurso mais próximo que a gente poderia ter da CAGE, vemos ali que existem, como era de se esperar, algumas matérias, que são aquelas matérias do núcleo duro da área de controle, né? Direito administrativo, com todas as normas, inclusive licitações e contratos, inclusive o regime dos servidores, que no caso seria o regime de servidores do Estado do Rio Grande do Sul, Direito Constitucional, administração pública, administração financeira e orçamentária, auditoria, que no caso da CAGE, como eu falei, era auditoria governamental e auditoria contábil, e o controle externo e interno. Então, essas matérias, que são aquelas matérias comuns da área de controle, estavam presentes, são coincidentes em ambos. Essas matérias seguramente permanecerão? Isso, assim, eu poderia dizer com quase 100% de certeza que sim, né? São matérias que, se você está se preparando para a área de controle, você já tem que estar estudando elas, né? E mesmo se preparando para o CAGE, são matérias que, se você ainda não tem uma bagagem muito sólida, você precisa construir o quanto antes. Se você já tem, você já pode inserir na sua preparação aquelas matérias que fizeram parte apenas do concurso da CAGE, por exemplo. Uma matéria que está aí e que, em geral, estão presentes sempre nos concursos do Rio Grande do Sul é a temática de gênero, raça e etnia. Então, poderíamos dizer que é uma matéria que permanece, tá? Além disso, teve a matéria de administração geral, sabe aqueles conhecimentos específicos que estava lá fechadinho? São essas matérias que estão aí. Administração geral, temática de gênero, raça e etnia, contabilidade geral, contabilidade pública, daí tivemos economia, finanças públicas, direito tributário e matemática financeira. Tá? Essas matérias todas fazem sentido
neste edital fazem sentido de permanecer, obviamente, depende muito do que o órgão, já são 7 anos desde o último edital, depende muito do caminho que o órgão trilhou e pretende trilhar daqui em diante, né? As controladorias assumem cada vez mais novas e diferentes atribuições e isso exige que os novos servidores tenham novas competências, novos conhecimentos e isso pode, obviamente, impactar no desenho, no conteúdo programático do novo edital. Então, podemos ter no próximo edital a saída de alguma dessas matérias e a entrada de novas, assim como podemos ter a permanência dessas, porque, como eu falei, no contexto da CAGE está inserida na Secretaria da Fazenda, de termos o Tesouro ali do lado demandando os auditores do Estado, faz sentido dos servidores terem uma boa bagagem em contabilidade geral, contabilidade pública e direito tributário, tá? Agora, Lívia, o que fazer neste momento, uma vez que não temos edital publicado e eu preciso montar um planejamento de estudos para este concurso? Bom, a minha sugestão é que você incorporasse no seu ciclo de estudos aquelas matérias que são realmente usuais da área de controle. Obviamente que se você já vem aí numa preparação de médio e longo prazo para a área de controle, você já tem uma boa bagagem de direito constitucional, direito administrativo, de controle, de auditoria governamental. Talvez, se é esse o seu caso, faz sentido você manter essas matérias com uma carga horária menor no método de revisão e exercícios, para que você tenha a manutenção desse conhecimento, a consolidação desse conhecimento, para que você faça novas questões que vão surgindo dessas matérias ali no âmbito do direito, para que você tenha conhecimento das novas jurisprudências que vão sendo cobradas em concurso. Então você mantém ali essas matérias no modo de manutenção e já pode incluir aquelas outras matérias no seu ciclo de estudos, como por exemplo, a matemática financeira, a contabilidade geral e pública e até mesmo o direito tributário, até mesmo o gênero, raça e etnia, porque eu acredito que seja uma matéria que permaneça no novo edital. Então, depende muito a montagem do ciclo de estudos do seu contexto, né? De onde, em que ponto que você está. Agora, se você é um candidato que está iniciando a sua preparação para a área de controle agora, eu realmente montaria o seu ciclo de estudos, o seu planejamento de estudos, considerando realmente aquelas matérias que são mais usuais da área de controle primeiro. Então, primeiro você ganha uma base sólida naquelas matérias que a gente tem mais certeza de que permanecerão e de que estarão não só no concurso da CAGE, mas no concurso da CGE São Paulo, CGM São Paulo, no futuro concurso da CGU, do TCU. Então, faz mais sentido você iniciar a sua preparação por essas matérias do que se você está desejando concorrer para a área de controle e já colocar no seu ciclo de estudos o direito tributário, tá? Então, primeiro você ganha a base naquelas matérias que são usuais da sua área. Depois você vai agregando as outras matérias, de preferência na ordem, né, de chance de estar presente no edital ou não, certo? Então fica aí a sugestão, os blocos foram divididos dessa forma. Vejam que no ciclo de estudos aqui eu já trago para o ciclo de estudos matérias de um bloco e de outro, né, para que vocês tenham essa possibilidade de já ir trabalhando de forma mais ampla o edital. Esse edital trouxe 14 matérias, essas matérias assim abertas são 14 matérias, e ali nesse ciclo de estudos proposto já tem 8 das 14 matérias, então já está falando de mais de 50% do edital programático. Obviamente, trabalhar com 8 matérias de vez, Lívia, isso vai depender muito do seu contexto. Quanto tempo de estudo diário você tem? Quanto menor tempo você tiver disponível de estudo por dia, menos matérias é ideal que você trabalhe, com menos matérias, tá? Então, fazer o ciclo de estudos por vez com 4 matérias, e à medida que você vai avançando, finalizou uma, você mantém no modo de revisão e de exercícios, inclui uma outra matéria no seu ciclo, e assim vai até chegar ao ponto de você fechar todas essas matérias e, novamente, colocando aquelas matérias que você ainda não conhece,
e aquelas matérias que têm mais chance de estar presentes. Então, contabilidade geral e contabilidade pública viria antes do direito tributário, entendeu? Então, se você termina essas matérias que eu coloquei aí no seu ciclo de estudos e você precisa incluir novas matérias, faz sentido você inserir contabilidade geral e contabilidade pública e, por fim, você colocaria o direito tributário, que é realmente o tempo que você tem até a publicação do edital para você ter certeza se essa matéria permanece ou não, tá? Aqui a gente, então, renova o mapa da área de controle com esse novo concurso, que é o concurso da CAGE Rio Grande do Sul, novamente um importante, grandiosíssimo concurso, o concurso da CAGE. Se você é ali do Sul, né, ou do Sudeste, ou mesmo de outro local do país, e você tem interesse em prestar esse concurso, faz muito sentido, gente, já iniciar a preparação de forma eficiente, planejada desde já, para que você tenha condições de chegar na hora da prova bem, né? Lembrando que tivemos a comissão formada, temos um caminho aí a percorrer até a publicação do edital. Se repete a situação de um pós-edital de 4 meses, isso é favorável para você, né? O importante é você startar a sua preparação o quanto antes, independente se você vai prestar se você vai estar competitivo na data dessa prova, mas a verdade é que tem vários aí ao longo do caminho que você pode fazer, que você pode ir prestando e que você pode ir consolidando o seu entendimento, sua compreensão nas matérias e ficando cada vez mais forte, cada vez mais competitivo na área de controle, porque realmente serão muitos concursos. Então a gente renova o nosso mapa com a inclusão da CAGE aí. E vamos fechando, né? Daqui a pouco teremos aí o mapinha todinho pintado, porque teremos realmente muitos concursos da área de controle e você precisa iniciar a sua preparação o quanto antes, obviamente, de forma eficiente, planejada, de forma constante e regular, para que você consiga chegar competitivo nessas provas, tá? Então, fica aí realmente a orientação para que você analise direitinho se faz sentido para você, de repente, encabeçar aí este concurso, brigar por este concurso, por essas vagas. É um concurso restrito, mas é um concurso que vale muito a pena em termos de remuneração. Se de repente até você aí aprovou no Tribunal de Contas da União, é do Rio Grande do Sul, pretende agora voltar, você está inteiramente na possibilidade de fazer uma excelente preparação para este concurso, tá? Assim como fez aqui a aluna aprovada, que passou agora no IPEA, aluna da mentoria no plano de 32 semanas semanais, que fez uma preparação de altíssimo nível em um curtíssimo espaço de tempo e foi aprovada aí no concurso do IPEA, concurso de altíssimo nível aqui do Executivo Federal. E se é do seu interesse fazer parte também da mentoria para ter um acompanhamento completo e acelerar a sua aprovação em concursos de alto nível e alta complexidade, aponte seu celular para o QR Code e vem fazer parte da mentoria do D7 de 7, podendo escolher entre os períodos de 8, 16 e 32 semanas. Um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos. Desejo a vocês bons estudos, mantenham-se confiantes, reforcem a preparação de vocês. Se vocês vêm aí numa preparação de médio e longo prazo para áreas de controle, faz muito sentido permanecer agora a todo vapor, né? Com planejamento certeiro e eficiente, sendo regular no estudo de vocês para que vocês consigam alcançar a aprovação que vocês desejam. Tá bom? Muito bom estar de volta com vocês, novamente falando sobre um importantíssimo concurso da área de controle. Essa semana inteira aqui no canal foi vídeo sobre controladorias. São concursos realmente que tendem a acontecer num prazo aí de 6 a 7 meses. A gente começa a ter provas desses concursos aí que foram elencados neste importante mapa da área de controle, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo. Muito bom sempre falar com vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos, bons estudos e a gente se vê já já. Tchau, tchau. Beijo.